Geometria espacial. Um pouquinho não faz mal. Mais uma questão da ESA de 2024 para ingresso em 2025, que fala o seguinte, ó, sobre estudo de geometria espacial de posição, certo? Analise as assertivas, as afirmativas que estão aqui. Então é uma questão de verdadeiro ou falso. Você tem que analisar quais são verdadeiras, quais são falsas e marcar a opção que diz a verdade, né? E eu vou dizer de antemão, tá? Esse vídeo eu faço diferente. A resposta aqui vai ser que todas são verdade, tá, gente? A letra D de Dinamarca, tá? Todos os itens são verdadeiros e eu vou explicar por quê, vendo um por um, tá? Então fica comigo até o fim desse vídeo, que você vai entender um pouquinho mais a expectativa sobre geometria espacial de posição. Que é quando eu falo de posições relativas, né? Entre reta e plano, entre ponto e plano, entre ponto e reta, etc. Certo? Um mar de coisas aqui. E a primeira assertiva, ela nos fala o seguinte, olha só que interessante, né? Se duas retas de um plano, distintas e concorrentes, certo? São paralelas a outro plano, ok? Paralelas, hein? Atenção, a outro plano. Então, os dois planos são paralelos entre si. Isso aqui, gente, é a mais absoluta verdade. E isso aqui também é intuitivo. Muita coisa que está aqui são coisas que, se você fizer um desenho, um esboço, ficam até que intuitivas, né? Desenhos explicativos, né? Porque se você pega aqui a primeira assertiva, vamos fazer bonitinho, ó. Digno de um like e uma inscrição. Mas tem aqui um planozinho alfa que eu vou desenhar. Esse aqui, por exemplo, é o nosso planozinho, que eu vou chamar com muita criatividade, certo? De plano alfa, tá bom? Vou botar de branco isso. Eu acho branco aqui nesse filtro. Fica lindo, ó, planozinho alfa. E temos nesse plano duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se encontram em um ponto. São retas que têm um ponto em comum, se cruzam em um ponto, né? Posso desenhar aqui, ó, bonitinho. Esse plano aqui contém a reta R e contém a reta S. Chamei aqui, ó, tô muito original hoje, retas R e S, que se encontram no pontinho aqui, que eu vou dizer que esse aqui é o pontinho P, tá? É o ponto que elas se encontram. Para marcar bem que são distintas, certo? E concorrentes. Ao mesmo tempo, eu mencionei que essas retas aqui, que pertencem ao plano alfa, né, que estão contidas aqui dentro do plano alfa, elas são paralelas a um planozinho que eu vou chamar de beta e vou tentar aqui fazer no modo mais decente possível. Ó, um plano paralelo a esse aqui. Não é fácil para mim, mas eu posso tentar, certo? Então vocês imaginem que esse plano aqui, que é o planozinho que eu vou chamar de beta, é paralelo a esse planozinho, certo? A essas retas que contém o plano alfa, tudo bem? Por que eu falei assim, né? Porque se as retas são paralelas ao plano beta, né, esse outro planozinho de baixo, então ele não tem ponto em comum com essas retas, né? Isso é que significa ser paralelo. Você nunca vai encontrar as retas, você nunca vai ter ponto em comum entre as retas e o plano beta. E uma consequência disso, né, é que se elas estão no plano alfa, então é lógico que o plano alfa nunca vai encontrar o plano beta. Porque se encontrasse, eu estou abrindo margem para quê? Para que as retas tenham ponto em comum com o plano beta, né? O que não pode acontecer porque ele é paralelo a essas duas retas. Então, realmente, o que vai acontecer aqui é que o plano alfa vai ser realmente paralelo, ó, esse é o símbolo de paralelo, se não me engano, se bem me lembro, tá? É, que a gente usa. Em vez de escrever alfa é paralelo a beta, a gente bota assim, ó, alfa é paralelo a beta. Então, realmente, essa é uma verdade. A gente pode marcar aqui, ó, sem medo de ser feliz, um Vzinho de verdadeiro, ok? Então, partindo aqui para a segunda assertiva, que também é muito divertida, ó, vamos lá. O que ela fala para gente? Se um sistema linear, atenção, sistema linear, é classificado como possível e indeterminado, então as retas que os constituem são ditas coincidentes, ok? Então, gente, vamos lá então analisar com calma, porque a primeira coisa que o item fala para gente, fazer aqui do ladinho,
é que é um sistema linear. O que é um sistema linear, gente? Um sistema de equações é dito linear quando tem equações que correspondem a retas no plano cartesiano. Toda equação que você escreve, né, ela tem como correspondente, você pode imaginar um desenho que a represente no plano cartesiano. Isso é importante a gente ter em mente. E quando eu coloco no sistema equações que remetem a retas, eu estou diante do sistema linear. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui para você um exemplo, tá? X mais 1, perdão, x mais 1 não, estou me antecipando, x mais y igual a 1. E coloco outra equação assim, ó, 3x mais 3y é igual a 3. Se você perceber bem junto comigo, eu estou diante de duas equações que representam retas. Porque você pode pensar que elas têm formato, ó, que é assim, y igual a quê? Ax mais b, ó, equação de uma reta. A gente pode conseguir isso, por exemplo, aqui em cima, ó. Vê se não é. Eu vou ter y igual a quê? 1 menos x, né, passando para lá. Essa aqui é a equação da reta que corresponde à primeira equação, certo? E aqui, ó, a gente tem o seguinte, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente vai ter o quê? Y igual a quê? 3 menos 3x dividido por 3. Já vou resolver isso um pouco melhor, tá, gente? Mas primeiro eu quero que você perceba que esse sistema aqui ele é possível e ele é indeterminado, ok? E como é que a gente sabe disso? Ó? Qual é a marca disso pra gente? É que a equação de baixo, se você prestar bem atenção nela, ela é a de cima multiplicada por 3, vamos ver se não é. 3x, 3y, e 1 vezes 3 é 3. E isso é a marca do sistema possível e indeterminado, ó, porque se você resolve o sistema, vou fazer isso aqui embaixo, olha só, aqui embaixo a gente tem, faço questão de fazer o sistema de novo, ó, x mais y é igual a 1, e 3x mais 3y é igual a 3. Se você fosse se aventurar em resolver isso, você podia fazer assim, ó, vou multiplicar isso aqui por menos 3, e obter o seguinte, ó, menos 3 vezes x, menos 3 vezes y, é igual a quê? 1 vezes menos 3, menos 3. E a de baixo, repete. Olha o que aconteceu, gente. Se você for resolver, fazer aqui a adição das equações, ó, 3 menos 3 sai 0 vezes x, 3 menos 3y, ó, mais o que? 0 vezes y é igual a quê? 3 menos 3, 0. Isso é a marca de um sistema que é possível e indeterminado. Por quê? Porque a gente tem infinitas possibilidades aqui para x e para y. Ó. Independentemente do valor que colocar para x, eu vou ter n vezes 0, que é 0. E independentemente do valor que eu botar para o y, eu vou ter y vezes 0, que é 0. Então, ó, de qualquer maneira, eu vou ter 0 mais 0, que é 0. Então, eu tenho infinitas possibilidades, certo? E a maneira de ver isso graficamente é que a equação das duas retas coincide, certo? Eu tenho aqui, na verdade, quando eu olho assim, ó, a mesma reta, só que escrita de outra forma, certo? Você pode ver isso aqui, ó. Posso ajeitar aqui a equação dessa reta para ter o seguinte, ó. Y é igual a quê? 3 vezes o quê? 3, vezes, perdão, 1 menos x dividido por 3, ó. Podemos dividir o 3 com o 3. E no final a gente tem, ó, olha só que coisa emocionante. 1 menos x, a mesma reta que nós tínhamos lá na equação de cima, certo? Então, olha só, realmente, eu te dei duas equações, mas eu te dei a mesma reta escrita de outra forma. Então, quando eu fizer o desenho das retas, elas vão coincidir, porque se trata da mesma reta, né? É porque ela veio de outra reta multiplicada por 3, né? Multiplicada por um valor qualquer, certo? Isso vem aqui de uma propriedade das equações, né? Que você pode multiplicar uma equação por qualquer valor, certo? E ela não se altera, desde que você multiplique ambos os membros, como a gente fez aqui, ó, certo? Multiplicamos a equação inteira por 3 e obtemos a equação de baixo, ok?
Então, realmente, isso é uma afirmativa verdadeira. A gente pode fazer aqui, ó, V de verdadeiro. Partindo aqui para a próxima, que está ficando divertido, veja que tem aqui o seguinte, ó, essa aqui é novamente uma verdade. E a assertiva 3 fala o seguinte, pra gente, deixa eu ver, uma cor legal, esse laranjinha aqui, laranja, pronto. Duas ou mais retas são coplanares quando existe um plano que contém todas elas, tá? E isso, gente, vem de você compreender o que significa coplanar, né? Coplanar significa o mesmo plano, né? Então, olha só, duas ou mais retas são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano quando existe um plano que contém todas elas. E é verdade, né? Se existe um plano que contém todas elas pertencem ao mesmo plano, elas estão contidas no mesmo plano, né? São coplanares. Então, essa aqui, ó, é a afirmativa verdadeira, ok? Mais uma da verdade. Outra coisinha, gente, ó, vamos lá. Vamos lá. Atenção. Assertiva 4. Quando uma reta é perpendicular a um plano, atenção, todos os planos que a contém são perpendiculares a esse plano. Todos os planos são perpendiculares. Isso aqui, gente, é intuitivamente até verdade. Porque vamos imaginar o seguinte, ó, vamos imaginar que eu esteja diante de uma situação assim. Deixa eu botar aqui a assertiva 4. Vou usar a mesma cor azul. Que eu esteja diante de um plano. Vou dizer que é o plano alfa. Ó, bonitinho. Esse é o plano alfa. E aqui vou desenhar uma reta que é perpendicular ao plano. Se é perpendicular, ela forma 90 graus com esse plano, ó, mais ou menos assim, ó. Para marcar essa profundidade, né? Que ela continua aqui para baixo, a gente faz pontilhado, ó. Temos aqui uma reta que é perpendicular a esse plano. E agora eu quero que você pense o seguinte, que por uma reta, a gente sabe que passam infinitos planos, certo? Posso pensar em infinitos planos que atravessam aqui, que contêm essa reta. E todos eles, ó, se eles contêm a reta, a inclinação que ela tem com o plano alfa, ela vai se manter, não é isso? Então todos eles vão ter realmente esse ângulo de 90 graus formado com o plano alfa. Por exemplo, eu posso imaginar um plano que contém a reta, que é mais ou menos assim, ó. Vou usar a reta para me ajudar, ó. Sim. Esse é um exemplo, ó. Vou fazer aqui, opa. Acho que aqui tá bom. Isso. Esse planozinho aqui, ó, é perpendicular no meu desenho, tá? No meu planeta, isso aqui é perpendicular, tá bom? É, então a gente tem aqui isso, beleza? Meramente ilustrativo, tá, gente? Meramente ilustrativo. Não vou me preocupar muito com a parte de baixo, não. Mas aqui a gente tem um exemplo de um planozinho beta, ok? Que é perpendicular ao plano alfa, por conter essa reta, certo? A mesma coisa vale se eu pensar em outra possibilidade. Eu posso pensar nisso aqui, por exemplo. Opa, não peguei a ferramenta de desenho. Peraí. Isso. Agora sim. Isso não é, gente. É um exemplo, ó. Ó, ó. Opa. Ui. Lá, mexe desenho é meu forte, hein? Vamos lá. Isso. Que maravilha. Especialmente para você. Especialmente para você. Eu fiz aqui um exemplo, certo? É que faltou marcar bem a profundidade, mas é um exemplo de plano perpendicular. Esse aqui, por exemplo, com muita criatividade, é o planozinho gama, ok? Também eles são perpendiculares ao plano alfa. A gente pode escrever assim, ó. Alfa é perpendicular, forma 90 graus, com o plano beta. E o plano alfa é perpendicular também ao plano gama, certo? É assim que a gente escreve de maneira chique, ok? Então esse aqui é a afirmativa verdadeira. Se você consegue fazer um desenho melhor que o meu aqui, deixa nos comentários que eu vou adorar saber, tá? Mas é o que temos para hoje
das minhas ferramentas. A assertiva número 5, a gente tem o seguinte, a última eu vou usar o verde mesmo. Ela fala o quê? Projeção ortogonal de um segmento sobre um plano. Pode ser no segmento ou um ponto. Isso aqui, gente, é mais uma verdade. Ela fala de projeção ortogonal. O que seria isso, gente? O que é projeção ortogonal? Você pode pensar em projeção como sendo uma sombra. Sempre associa isso. A projeção é uma sombra. Ok? Na assertiva 5, a gente pode imaginar, ó, um cenário assim. Eu tenho o plano alfa. Vou desenhar aqui para vocês. Olha que chique. Temos aqui um planozinho alfa. Deixa eu usar o branco. E agora eu vou fazer a projeção à sombra de um segmento. Vou dizer que o segmento é este aqui, ó. Pequenininho, só para caber aqui. Esse aqui, por exemplo, é o segmento AB, né? E agora, projeção é como se fosse sombra. Você pode imaginar que tem o sol aqui iluminando, né? E a projeção ser ortogonal quer dizer o quê? Que essa sombra vai formar bonitinho, ó, 90 graus, por exemplo. Se o sol estiver bem aqui em cima, bonitinho, se você fizer aqui a sombra, o que vai acontecer? Eu vou ter formação de 90 graus no plano, ó. Assim, ó. A sombra desse ponto e a sombra desse ponto, ó. Vou chamar de belinha. E aqui você tem bonitinho, ó, a projeção ortogonal do segmento inteiro, certo? O segmento A, belinha. Ortogonal por conta de quê? Da formação desse ângulo de 90 graus, certo? Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, ok? Então, você vê que a projeção ortogonal de um segmento, aqui nesse caso foi outro segmento, né? Isso é possível. Então, parte do que aquela afirmativa disse está certo. Realmente pode ser um segmento. Mas será que pode ser um ponto? Eu quero que você perceba que sim, tá? Você pode ter aqui um outro cenário, fazer aqui com a mesma cor, tá tudo igualzinho, bem padronizadinho, bonitinho para você. Olha só. Mais um planozinho, mais ou menos aqui assim. Fazer mais caprichado que isso. Vamos lá. Mais um planozinho, tudo para você. Olha só, mais um planozinho alfa. Vamos nós. E agora eu vou fazer a projeção do segmento, mas eu vou colocar esse segmento, ó, de uma outra forma. Eu vou colocar ele assim, na vertical. Olha que lindo. Olha que experiência fantástica. Pode haver segmentos, ó, que fiquem assim em relação ao plano, na vertical. Esse segmento AB. Se você fizer aqui a projeção, ó, cadê a sombrinha do ponto A? Tá bem aqui assim, ó. Né? É esse ponto aqui. E qual é a sombra do ponto B? Se você fizer, ó, vai percorrer o mesmo caminho. Olha só, então vai cair no mesmo pontinho que eu vou chamar de P, certo? Que é a projeção dos dois pontinhos, né? E, portanto, de todos os pontinhos do segmento. Todo mundo que você fizer aqui, ó, vai cair no pontinho P. Então, olha só, a projeção ortogonal de um segmento inteiro, certo? O segmento AB, correspondeu a um único ponto, o ponto P, por ele estar nessa posição, percebem? Então, realmente, a projeção ortogonal de segmento pode ser outro segmento ou um ponto, certo? Então, isso aqui é outra verdade. Mais um 5 aqui, ó, que significa verdade. Ok? Então, gente, tá tudo verdadeiro, como eu disse, letra D de dado é o gabarito. Geometria espacial é um desafio para mim, mas espero que tenha ficado claro, né? Que tudo tenha sido bem explicado. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. E até o próximo vídeo, certo? Até mais!